Bem, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham, importantes assuntos sendo trazidos à pauta dessa casa e, da mesma medida, também estamos apresentando hoje uma moção de apelo direcionada ao governo do Estado de Santa Catarina, justamente no debate de uma situação que todo o Estado vem vivenciando já há alguns dias, com a questão da falta de esgotamento do milho para fins de sustento aí da cadeia alimentar, da suinicultura, da bovinocultura, da avicultura na nossa região. Escassez essa que já de longa data vem aumentando, né? E que chegou no momento agora que nós estamos acompanhando aí que as agroindústrias, os agricultores familiares, pequenos agricultores, grandes agricultores, estão encontrando inúmeras dificuldades para poder conseguir milho para atender às necessidades do consumo animal na nossa região. Tendo em vista que a nossa região é essencialmente agrícola, produtora de suínos, de aves, de leite, né, e depende como proteína essencial e principal a questão do milho. E que o nosso Estado, infelizmente, não produz a quantidade necessária, vereador Filappi, para satisfazer essa demanda que tem em Santa Catarina. Para você ter uma ideia, a demanda de Santa Catarina é em torno de 5,9 milhões de toneladas ano. E Santa Catarina só produz 2,9 milhões de toneladas por ano. Então, são praticamente 3 milhões de toneladas de milho que Santa Catarina tende a trazer de outros estados, essencialmente da região centro-oeste, e também, muitas vezes, até importar de outros países, como é o Paraguai, em muitos casos. Então, é um problema sério que nós estamos vivenciando, né, que Xanxerê também vivencia por conta da economia ser praticamente essencialmente agrícola, mais de 60% da economia xanxerense advém da questão do agronegócio, agricultura familiar, da produção agrícola, e que, infelizmente, nós estamos sofrendo esse problema. O Brasil trabalha já nessa perspectiva, e o próprio Estado, da questão da exportação. Mesmo não havendo quantidade suficiente para a produção interna, né, de suínos e aves, de milho, o Brasil e Santa Catarina, inclusive, possuem alguns contratos já vinculados para essa safra 2015-2016, em torno de 55 milhões de toneladas para exportação, para satisfazer o mercado externo. E com a alta do dólar, esse valor, o valor do milho tem aumentado também, consequentemente, a escassez, a alta do dólar tem aumentado o valor do milho, e, consequentemente, também, num fator que ajuda nesse impacto, é a questão do aumento também do valor da saca do soja. Hoje, vereador Wilson, sendo fechado contratos futuros já em torno de R$ 101 a saca de soja. Então, levando o quê? Levando aos produtores, principalmente, a investir principalmente na produção de soja, porque o valor está muito atrativo para a produção do soja nesse momento. E, essencialmente, também para a exportação, para satisfazer o mercado externo. Tudo isso vem trazer um decréscimo, vereador Tatu, na produção do milho no Estado. Porque não compensa mais para o produtor investir na plantação de milho, sabendo que ele tem um valor agregado muito maior na produção do soja. E aqui em Xanxerê, um exemplo claro disso também, segundo algumas projeções, aproximadamente, para essa safra próxima, serão utilizados para plantio de soja em torno de 13.500 hectares e para milho em torno de 2.000 hectares. Então, para a gente perceber a discrepância, a diferença que existe entre a produção dos dois produtos. E a agricultura, a agroindústria precisa do milho. Até estão, nesse momento, trocando por outras fontes de proteína. Trigo. Como o trigo, por exemplo. E falta para o pão. Que o trigo é utilizado para consumo humano, para a fabricação da farinha, para a questão do pão. E que Santa Catarina já tem de importar, o Brasil tem de importar mais da metade do que precisa, porque não produz internamente. E imaginem sendo utilizado agora também para a produção de ração animal. Então, é mais um problema que vai sendo desencadeado. Então, o valor do trigo também vai aumentar e daqui a pouco vai faltar também para o consumo humano. Então, o que me traz nessa preocupação é justamente essa reflexão que nós precisamos fazer em torno
desse aspecto que tem impactado na economia, e essencialmente também na elevação do preço e também do custo da produção, da carne bovina, da carne suína, da produção leiteira, enfim, também para quem está produzindo. Você imagine pagar R$60 o saca do milho, num período como esses, automaticamente a produção também, o custo vai aumentar muito. Sabendo que uma média ficaria em torno de R$35 a R$40, uma média, tanto para o produtor, para poder ter o retorno desejável quando ele planta, que precisa ter o retorno também, o seu lucro, quanto também para aqueles que precisam comprar e precisam produzir. Mas está muito acima do que a gente estaria esperando. E nessa perspectiva, né, a gente fez um levantamento, Santa Catarina hoje gasta anualmente em torno de 45 milhões em pagamento de ICMS, né, por conta do milho que ela traz de outros estados, anual. Né? Então, um valor que é um valor alto, né, e que nós até discutimos, inclusive junto com o presidente do Sindicato de Agricultura Familiar, que é o Xerê também, que numa política talvez que fosse consolidada, que o governo do estado também, nesse sentido, né, pudesse intervir e, de repente, estimular uma linha de crédito ou algum subsídio, alguma forma de incentivo, para que os agricultores pudessem produzir o milho em maior quantidade e que o valor, por exemplo, 45 milhões, uma comparação, pudesse ser utilizado como forma de subsídio nos juros do financiamento para estimular a produção também do milho. Talvez seria uma das formas também que poderia ser buscada para fazer com que os agricultores pudessem produzir mais milho para atender a demanda que tem no estado de Santa Catarina. Como a Vossa Senhoria falava, Santa Catarina hoje possui área de milho plantada em torno de 1,2% do que o Brasil produz. Mas, em contrapartida, é o maior produtor de suínos, maior produtor de aves, entre os maiores produtores de leite, né? Então, é muito desproporcional. E se não existir realmente uma política mais focada, né, tanto a nível nacional quanto a nível de Estado, e eu falo a nível de Estado porque é Santa Catarina que sofre mais, apesar de uma política macro, Santa Catarina também precisa pensar uma política mais interna, não vai mudar a situação. Então, nesse sentido, agradeço as intervenções dos colegas vereadores e solicito que a Secretaria dessa Casa possa colocar aqui as contribuições dos colegas vereadores, que essa moção seja coletiva e endereçada aí, pelo governo do Estado e também a nível nacional, como sugestão do vereador Wilson também. No mais, desejar a todos uma boa sessão, uma boa noite e um bom debate.